tempo para nós é uma coisa muito preciosa, tá? Porque é através do tempo que nós percebemos as coisas quando estão em movimento, o envelhecimento da pessoa. Infelizmente, né, o tempo ele é muito cruel, porque à medida que você vai contando o tempo, a pessoa, as células vão morrendo e a recuperação dessas células não é da mesma forma como enquanto jovem. Então o tempo é muito complicado para ser definido. Então nós admitimos a existência dele e a partir dele nós simplesmente contamos esse tempo. Tá? Então qualquer fenômeno periódico serve para medir esse tempo. E quanto ao movimento, o que você entende por movimento? Bem, o movimento é aquilo caracterizado quando um corpo muda de lugar, muda de posição com o passar do tempo. O tempo quando você está esperando para uma entrevista de emprego. O tempo que você está na espera, ele é muito maior do que realmente ele acontece, porque ele não é um tempo real, ele é um tempo subjetivo. Se é um trabalho que você deseja muito, se é uma entrevista que você acha que vai ter dificuldades, se é uma entrevista em que você está jogando muitas cartas porque aquilo vai ser importante para ti, provavelmente esse tempo é vivenciado por aquela pessoa de uma forma diferenciada de quando ela, por exemplo, está esperando para almoçar no restaurante em que ela está conversando com uma outra pessoa por quem, por exemplo, ela possa estar apaixonada, e aí você está muito mais interessado na pessoa do que na comida. Então você pode esperar horas que não vai ter problema nenhum e aquele tempo não é real. Na verdade, na psicologia, o tempo é subjetivo, ele não é o tempo do relógio, é outro tempo. Agora, a questão do movimento tem a ver com a percepção. Aquilo que é muito rápido, que tem muita velocidade, ou que é muito lento, ou que é menos intenso, tem a ver também com como você percebe as coisas. E a forma como a gente percebe tem uma relação direta com como a gente está em equilíbrio ou desequilíbrio com as nossas emoções, com as nossas experiências individuais, com o nosso conteúdo, às vezes até a nível de conhecimento das coisas. A descoberta do cinema, né, veio muito pela essa observação do movimento do homem, né, porque ele já tinha uma arte antes, que era a fotografia, e ele descobriu que a partir do momento que ele colocava 24 fotos em sequência, né, por segundo, ele começava a ver o movimento. E assim como a fotografia vem com uma coisa de você observar o seu espaço em torno, de você atribuir um ponto de vista e de você expressar diversas formas, o homem viu que com o cinema, né, com o registro em movimento daquelas fotos que se trabalha com fotogramas, ele descobriu que ele poderia eternizar o movimento. E por aí ele foi evoluindo, né? Ele começou com uma coisa mais teatral, o cinema sendo aquela coisa meio que 2D, a gente encarando a projeção como se fosse um público de teatro, né? Até nas narrativas que a gente vê até hoje em dia, né? Que são outros tipos de expressões e a gente vê ao longo do tempo essa evolução do próprio cinema. Então os dois estão muito ligados no sentido de que você, para mim, né, no meu ponto de vista, você quer eternizar o movimento e não só isso, né, você quer com o público transportar ele para certos determinados tempos através do movimento. O cinema ele veio evoluindo e ao longo do tempo movimentos artísticos vieram para quebrar paradigmas antigos e propor novos ou expressar um tempo muito forte de determinado período da humanidade. Quero dizer no sentido de que a gente pode falar do neorrealismo italiano, da Nouvelle Vague, sei lá, da porno chanchada no Brasil, cinema marginal, ou seja, são momentos específicos, são movimentos artísticos que vêm para eternizar ali com o cinema aquele tempo e se expressar e quebrar com o que era antigo e olhar para frente para o novo. E são períodos de produção para o cinema que são muito marcados e eles têm cada um suas determinadas características que representam e englobam ele dentro de um universo, dentro de um movimento cinematográfico.
Essa relatividade do tempo no espaço geográfico, uma relatividade de condições materiais, é uma relatividade de objetivo na circulação da cidade e é uma relatividade de origem, ou seja, onde você nasce, onde você mora, onde você vive, qual é o seu papel nessa cidade, o que essa cidade te oferece e o que você está buscando nessa cidade. Né? Então, há uma teoria chamada teoria do tempo rápido e do tempo lento, que eu falei no início. Ela é muito fácil de entender quando você chega a cidades com cidades tombadas pelo patrimônio histórico artístico nacional, o IPHAN, tombadas pela Unesco. São centros urbanos que apresentam uma velocidade muito lenta no seu trato, na sua circulação. Paraty é um exemplo, Ouro Preto é um exemplo, partes de Praga na República Tcheca, partes de Paris, onde o caminhar, o circular são feitos a pé, são feitos para observação das construções, da arquitetura. A paisagem é uma paisagem que remete a períodos pretéritos, períodos anteriores. A arquitetura, os objetos, tudo remete a tempos anteriores. E nesses espaços você tem uma circulação mais lenta, mais gradual, mais devagar. Né? Em espaços ultramodernos, como a Paris Nova, a Paris dos macronegócios, Nova York, Manhattan, você pega os grandes centros das cidades europeias, o centro econômico histórico do Rio de Janeiro, que se confundem diariamente, ou seja, o que é o centro histórico, o que é o centro de negócios, São Paulo, Avenida Paulista. Compara esses espaços de grande circulação de negócios com essas cidades que eu citei. Compara o centro do Rio, na Avenida Rio Branco, e o Morro da Conceição, que fica na zona portuária, a 300 metros, 400 metros dessa avenida. São espaços dentro da mesma zona da cidade que se relacionam com o tempo de forma extremamente diferente. Para falar sobre o tempo e o movimento, como professor, como educador, eu acho que há uma fase da vida dos alunos que o movimento é muito intenso. O movimento em direção a uma busca, a uma escolha correta. Eu estou falando do ensino médio, onde os adolescentes, às vezes até pré-adolescentes, se veem assim no meio de uma tomada de decisão que não tenho tanta certeza que muitos deles também tenham tanta certeza do que tiveram escolhido no final dessa jornada toda. E o tempo em relação a esse movimento, eu acho que o ensino médio deveria ter um pouco mais de tempo, ou pelo menos a gente deveria se preocupar um pouco mais com a direção do movimento durante o ensino médio, em orientar melhor os alunos a uma escolha mais correta e aproveitar melhor o tempo para que essa escolha seja a mais correta possível, a mais satisfatória possível para a vida deles todos. Porque o que me parece hoje em dia é que há uma correria imensa em direção a uma aprovação numa faculdade, que isso gera uma certa fama para a escola que proporcionou essa aprovação. E muitas vezes o próprio adolescente, mesmo aprovado, não tem tanta certeza daquilo que ele escolheu. E no final das contas vamos estar gerando profissionais que estão sempre em movimento, mas não têm certeza de onde querem chegar.